E o vídeo de hoje está muito engraçado. Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Em tempos de censura, de perseguição de ideias, nada melhor do que o bom humor. Então, para quem está achando que a coisa está ruim, eu digo uma coisa, ó, faz o L. Mas é isso aí, meus amigos. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Finalmente criminalizaram a piada, né? Então agora, se alguém se sentir ofendido, pode ir lá e processar o humorista, né? Você vai, paga o show e quem sabe você recebe o ingresso de volta. Mas talvez a gente nem precise mais de humor, muitas coisas engraçadas estão acontecendo por aí. Por exemplo, o Supremo continua derrubando aí sites, né? Fazendo a sua perseguição, sua caça às bruxas, seu neomarcatismo. Mas dessa vez teve uma coisa engraçada, né? Eles foram às plataformas e pediram que suspendessem os perfis, mas que fizessem isso de uma forma assim, sem divulgar, sem dar publicidade, sem falar para ninguém. Óbvio que não deu certo, né? Então as pessoas foram e ficaram sabendo, né, que continua essa implantação da ditadura do pensamento único. Muita dela é apoiada aí, né, por jornalistas, por pessoas que veem isso como um método preventivo contra o extremismo, mas na verdade eles estão muito preocupados com a concorrência, pelo que eu vejo. Mas essa militância jornalística levou um tapa na cara de quem? De Glenn Greenwald, o nosso Verdevaldo, que foi lá, que é um cara declaradamente de esquerda, ganhador do prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio, né, da imprensa mundial. Ele foi falar o óbvio, né, que é necessário para se desenvolver um bom trabalho jornalístico um ambiente de liberdade, liberdade para criticar quem quer que seja. Ele sabe que no momento que cessar a opinião diversa, que foi implantada essa ditadura do pensamento único, o conceito de esquerda e direita pouco importa. O que vai existir é aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Palmas ao Verdevaldo. Para continuar o humor, né, falavam muito da ligação de Bolsonaro com as milícias e a gente vê aí a ministra do Turismo, a tal Daniela do Vaguinho, né, o tal Vaguinho, Wagner lá de Belfor Roxo, ela que fez uma campanha cercada de milicianos, né, milicianos inclusive condenados, talvez a milícia mais violenta do Rio de Janeiro, já com 100 mortes nas costas. E aí, escarafunchando mais, a imprensa chegou lá e que ela pegou lá dos 3 milhões de reais destinados à sua campanha, 1 milhão foi utilizado para pagar a gráfica, né, que pertencia a um assessor do prefeito, que é seu marido, o Wagner, e nos prédios onde diz lá, onde está o CNPJ registrado, não tem parque gráfico nenhum. Olha só que coisa interessante, olha o que está começando a acontecer aí nesse governo. O mais irônico de tudo, né, é que ela vai ser a chefe do Marcelo Freixo, que curiosamente citou os milicianos envolvidos com ela na CPI das milícias do Rio de Janeiro. Olha que engraçado. Pô, para que a gente está preocupado com piada? Bom, mais engraçado ainda, né, foi saber que o presidente, né, ele sancionou aí o aumento, né, do auxílio reclusão. Alguns falam que passou o salário mínimo, outros já vieram dizendo que não, ele se igualou ao salário mínimo apenas. Bem, enfim, o auxílio reclusão mostra bem o que é o país, né? Porque o recluso, ele custa ao Estado, em valores não atualizados, né, coisas aí de 3, 4 anos atrás, cerca de R$ 1.800 por mês. Agora ele custa muito mais, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que corrigido aí ele custe hoje uns R$ 2.500. Você bota mais 1.300 aí, ele ganha R$ 3.800. É o que custa um cidadão hoje que tem direito ao auxílio reclusão, enquanto um trabalhador, né, que tem que trabalhar, comprar sua comida, garantir a sua estadia, seu lar, pagar a escola do filho, pagar pelo que veste, ele está ali ganhando um salário mínimo. Então a gente vê qual é a noção de prioridade. Mas é o governo que disse, né, que o cidadão que ganha até R$ 5.000 seria isentado do imposto de renda. E aí se descobriu que 60% da arrecadação do tributo é dentro dessa faixa, né, que ganha até R$ 5.000. Só que é o seguinte, corresponde a 92% dos assalariados do Brasil. Ou seja, faça uma conta rápida, 92%, né, das pessoas ganham até R$ 5.000. Elas são tributadas e são responsáveis por 60% da arrecadação. Significa, muito claramente, que os 8% restantes são responsáveis por 40% da arrecadação. Então essa história aí do imposto está muito mal contada, dizendo que os ricos não pagam tributos. Pagam sim. O que a gente tem que ver é como esse tributo está distribuído. Mas isso não importa, porque o governo vai gastar e vai gastar à vontade, sem critério nenhum. E isso é a grande piada. Quem esperava picanha vai ter que comer ovo. Agora, se o governo gasta sem critério, por que não, né, injetar o dinheiro assim aos borbotões na cultura? Porque a gente sabe que não é cultura. O que o governo anterior vinha fazendo
Era, sim, uma política de cultura para as pequenas produções, para as manifestações populares, para a alta cultura, para a restauração de prédios públicos. Não, agora o governo veio e liberou aí R$ 1 bilhão em recursos para a cultura, mas para o entretenimento, para o pão e circo. Afinal de contas, as pessoas têm que ficar divertidas e alienadas. Ou seja, mais uma piada que a gente vê. Mas as piadas boas mesmo que a gente viu ainda essa semana foi a questão aí da própria reunião de Davos, né, o Fórum Econômico Mundial, onde o Haddad, que fala em união do país, falou lá que se deve, né, boicotar as empresas que, por acaso, apoiam as ideias de direita. Né? Eu gostaria de saber as empresas que apoiam as ideias de esquerda. Seriam as americanas? Bom, as ideias assim que hoje se tem é exatamente de destruir, né? De destruir o pensamento diverso. E isso é muito interessante vindo do ministro da Economia de um governo. Agora, mais engraçado foi a Marina Silva, né? Falando que o país aí são 120 milhões de famintos, que o Lula teve 62 milhões de votos e o presidente Bolsonaro 48 milhões. Quer dizer, o problema da esquerda também é um problema de matemática. Existe essa dificuldade em fazer conta, né? Então, por isso que muita coisa errada vai acontecendo na conta exatamente do governo. E aí a gente tem que achar graça disso tudo. Bom, uma coisa boa dentro disso, né? E aí vamos também, não vamos esculachar tudo, não, mas é interessante que o Brasil apresentou um programa de recuperação fiscal, né? Para reduzir o déficit a zero em 2 anos. E para isso vai ter o acompanhamento do FMI, né, no Brasil. Então, isso mostra uma certa maturidade institucional, né, com relação a isso. E a gente espera, né, que eles tenham combinado com os russos, né? Afinal de contas, a gente só vai conseguir zerar o déficit se o ambiente, né, de negócios for bom, né? Se houver um crescimento econômico de fato e as políticas forem voltadas para isso, né? O crescimento não apenas do consumo, não apenas a abertura de crédito, mas o crescimento da produção, né? Espero que seja incentivado. Bom, a gente vê que também é um país que gosta de ser enganado, gosta da mentira, né? O presidente que durante ali declarou ser contra o aborto pessoalmente, contra o aborto e tal, ele já foi lá e assinou, né, a saída do país do Pacto de Genebra, que era um pacto conservador contra o aborto, e acaba aí se assinando mais 2 acordos internacionais pró-aborto. Quer dizer, não é a questão do aborto legal, a discussão que é densa e complexa sobre o assunto, não é disso que se trata. Se trata da banalização do aborto, a banalização da vida, exatamente para estimular pessoas cada vez mais jovens a fazer sexo irresponsável, porque não há consequências. Então, essa é a ideia. E, para a esquerda isso é maravilhoso, né? Ela pode seguir nesse discurso que é contra, mas faz todas as políticas a favor do aborto. E uma das medidas que eu achei mais cruéis, né, veio da ministra da Saúde, que derrubou, inclusive, uma portaria do governo passado, do Pazuello, que obrigava o médico, nos casos de estupro, violência sexual, a comunicar à polícia, né, para que se tomasse o depoimento, que fosse lavrado aquele auto antes que se fizesse o aborto, né? Então isso caiu. Quer dizer, então quantas pessoas... É muito fácil chegar lá no hospital e falar assim, não, eu fui violentada, pode abortar. Quer dizer, então essa questão é uma mentira com relação à questão de saúde pública. Não é bem uma mentira, mas é um exagero. E, na verdade, a saúde que a gente tinha que estar preservando, a saúde de quem ainda não nasceu, né? Quem está protegido no ventre da mãe. E isso daí é bem complicado. Tem que ter um debate muito mais sério, mas parece que o caminho é esse de se banalizar tudo. Tivemos também, por parte do presidente lá, uma declaração que para ele não interessa mais que haja CPI, né? Então que a CPI é desnecessária. Eu digo o seguinte, a CPI é muito necessária, inclusive para investigar as omissões do governo federal. Bom, com relação às movimentações políticas lá no Congresso, tem a eleição ali do Senado, né? Está havendo uma campanha intensa, quem acha que está todo mundo de férias não está. Existe uma campanha para que se retome o Senado da República, que saia da mão do Rodrigo Pacheco, que simplesmente travou todo o Senado Federal. E aí a gente viu um depoimento muito curioso, eu espero que vocês vejam, do senador Cajuru de Goiás, que mostra bem como é que é feito esse processo de, vamos dizer assim, de cooptação, né, dos senadores. Ele foi numa entrevista e disse que não poderia deixar de votar no Rodrigo Pacheco, uma vez que ele estava enrolado com o Supremo Tribunal Federal, né, sendo ali multado, processado. Foi falar com o Rodrigo Pacheco disse que ia ver o que podia fazer, e foi lá e as sanções do Cajuru foram suspensas mediante, quem sabe, esse compromisso.
de manter as coisas como elas estão, né? Manter o Rodrigo no poder. E ele falou isso abertamente, né? O quanto custa para as pessoas, né, terem ainda que votar em gente despreparada para assumir determinados cargos de tamanha responsabilidade. Senhor Cajuru, estamos de olho, o senhor não vai ser reeleito, não. O povo de Goiás, olhe isso. Ele confessou abertamente, numa entrevista, que ele é refém, né? E ele se colocou como refém por causa de uma situação de um ativismo judicial contra ele, em vez de enfrentar com os poderes que ele tem de senador. Não passa de um covarde, né? Esse tem que ser afastado. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.